Ei, olha pra cima. Mentira! Olha pra mim, porque hoje a gente vai falar do novo filme do Superman com spoiler. Sim, ele voltou. É um avião? É um pássaro? Não! É o novo filme do Superman dirigido pelo James Gunn. E aqui vai muitos spoilers. Então se você não assistiu, você vai assistir meu outro vídeo das primeiras impressões sem spoiler. Depois você volta aqui, beleza? Mas vamos lá, que a gente tem muito pra aprofundar e muito pra conversar sobre esse filme. Transição. A verdade é que eu fui assistir esse filme sem saber muita coisa. Eu não quis saber muita coisa. Eu não quis saber a sinopse do filme, que ia ter, quem ia estar. Eu não quis saber nada. Só vi algumas coisas promocionais e eu só sabia que o filme era dirigido pelo James Gunn. Eu sabia que o filme seria uma carta de amor aos quadrinhos e aos fãs dos quadrinhos, e que seria uma fase da vida do Superman em que ele estaria amadurecendo e descobrindo mais os seus poderes. Mas eu fui com muita expectativa. Eu não sabia o que eu esperava, mas eu esperava alguma coisa. Acabou que eu recebi mais do que eu esperava. Vamos começar falando do visual do filme, né? Que os efeitos visuais são incríveis, porque o James Gunn acreditava muito no filme que ele estava fazendo. Ele investiu dinheiro nisso, porque ele falou, isso vai ficar bem feito. Teve um grande problema por um tempo com os filmes de super-herói, de que os estúdios não queriam pagar os profissionais para fazerem bons efeitos visuais, porque seria muito caro. Muitos filmes ficaram mal feitos ali, visualmente falando. E aqui, isso não existe. Esse filme, ele é impecável visualmente. Não tem nada que você procure. Você pode odiar o Superman, tentar procurar um defeito que você não acha. Você pode não gostar do James Gunn, mas ele é um diretor excelente e muito fora da curva. Você não consegue falar um A dele. A fotografia e a estética do filme, ela tem muita energia dos filmes do Superman antigos, e ao mesmo tempo ele usa de novas tecnologias, porque o Superman se passa nos dias de hoje, então tem computadores, tem muitos elementos de hoje, mas ao mesmo tempo, como eu falei no outro vídeo, é um filme com um tom meio cartunesco, né? Você lembra das HQs, tanto nos trejeitos dos personagens, nas falas, nas referências. Os cenários são muito bem pensados, eles ajudam a contar a história, tudo orquestrado. Ele conseguiu encaixar todos os cenários que tinha, ele conseguiu usar muito bem o cenário da cidade, conseguiu utilizar muito bem o cenário do Daily Planet, conseguiu construir outros universos, e eu amei a ambientação do filme. Certos roteiros usam certos elementos para contar a história ou para ter relação dessa coisa com o protagonista. Para mim, o Krypton tinha muito a ver aqui com o Clark, porque tem um momento que o robô, e o Superman tem os robozinhos dele lá, né? O Thor, os nomes deles são números. E aí, um deles fala, esse cão é muito indisciplinado. E aí, logo depois, o Superman, ele não obedece ao robô, porque ele acabou de sair de uma luta, ele acabou de se recuperar com o sol amarelo, né? Ele não estava 100% e ele voltou pra luta, ele não obedeceu. Então, pra mim, o Krypton é um reflexo do Superman durante o filme. Então, o filme tá falando pra gente, tá vendo esse cão indisciplinado, que tem poderes? Essa é a jornada que você vai acompanhar do Superman. Ele é impulsivo, ele é muito bom, ele tem um coração gigante, ele só quer o melhor pra humanidade, mas ele está amadurecendo. Então ele vai cometer coisas sem pensar, ele não vai aceitar bem a opinião de outras pessoas, ele não gosta dos questionamentos dela, ele se aborrece porque ele acredita, ele não gosta de ser contrariado. Então quando o robô fala, ele é muito indisciplinado, ele não tá falando só do Krypton, ele tá falando também do Superman. Então é isso que a gente vai acompanhar. E também o Krypton, ele também trouxe uma certa vulnerabilidade pro Superman, assim como outras coisas, né? A relação dele com os pais dele veio muito forte, que sempre tem nos outros filmes, mas aqui veio muito forte porque, como eu falei no outro vídeo, esse Superman foi o Superman mais humano que eu já vi. James Gunn decidiu focar no Clark Kent se transformando no Superman, ao invés do contrário, que é o que geralmente a gente vê. A gente geralmente vê o herói tentando se adaptar e se equilibrar na vida dele de humano. Aqui não. Aqui o Superman é uma parte dele, mas a gente tá acompanhando o Clark Kent nessa descoberta, nessa transformação como um herói. E o filme faz muito isso, seja com pitadas de humor, seja com momentos emocionantes. O filme trouxe humanidade, trouxe vulnerabilidade pra ele. Tem uma cena linda que é quando ele tá conversando com o pai dele sobre quem ele é, porque ele achava que ele era uma coisa e que os pais dele não era aquilo. Foram momentos emocionantes, porque o filme permitiu pra gente acompanhar um Superman vulnerável, um Superman humano, e o filme foca muito nisso. Quando no final do filme ele diz, eu sou tão humano quanto todos vocês, porque mesmo ele sendo de outro planeta, ele era mais humano do que o Lex Luthor. Isso pegou muito forte, e aí que eu percebi que era isso mesmo que o James Gunn estava tentando fazer. Eu queria falar também, aproveitar aqui, e falar sobre a construção da história
que foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionada. O James Gunn, ele conseguiu fazer uma crescente dramática perfeita, ele conseguiu construir uma cadeia de eventos muito bem organizada, mostrou o Lex Luthor como uma pessoa, você não entende muito bem os motivos dele, porque aqui a gente conhece, é incrível, a gente conhece todos os personagens, mas a gente estava sendo introduzido para esse novo universo, estava tentando entender as motivações de cada um, e no começo ele parecia só inofensivo, ele só parecia ter muita inveja do Superman, e a gente não sabia muito bem do que ele era capaz, a gente não sabia o que esperar, e a gente foi se surpreendendo junto com o Superman com as coisas que aconteciam e a gente não esperava, porque o Superman, ele já estava muito vulnerável, ele já era muito impulsivo, não sabia receber críticas, e ele viu aos poucos a reputação dele se deteriorando. A sociedade já via ele como uma ameaça, e o Lex Luthor usou isso, o medo do desconhecido, para fazer ele parecer perigoso. Ele conseguiu fazer uma história coerente e coesa, que realmente você parece um dominó, vai tudo caindo. Todos os momentos de tensão são tensos, porque tem gente que constrói momentos de tensão que eles não são wow. O filme do Superman, ele não decai, o filme não fica desinteressante, ele não cai numa zona de desinteresse. Você permanece atento até o fim, porque até nos momentos que não tá acontecendo nada, tá acontecendo alguma coisa, mesmo que você não entenda. Superman é uma história que poderia ter sido contada em qualquer época, né? A história dele é atemporal, porque você consegue reconhecer. Esse poderia ter sido um filme de 30 anos atrás, e é um filme que funciona agora. Esse filme, ele é muito político, sim, político, e de uma forma muito inteligente. The fact you illegally entered a country. This is how you're gonna be? A arte, a cultura pop, o cinema, ele é muito político, ele é um porta-voz de certas críticas sociais, de certas lutas sociais. E aqui não podia ser diferente. Não é uma crítica partidária política, mas uma coisa que me veio muito com aquele outro país, né? Aquele presidente meio... Não sei, não gostei daquele homem. Ele é feito pra isso mesmo, pra causar repulsa, pra você não ter empatia por ele, de que ele quer ali causar uma guerra em outro país mais pobre. Pra mim, James Gunn quis trazer o posicionamento dos Estados Unidos em relação às guerras que estão acontecendo no meio do mundo. Tanto pelo fato do Lex Luthor, ele tá envolvido por ele fornecer armas pra esse país, para eles tentarem invadir ali, porque eles querem aquele país para eles. Então essa história é muito familiar. Então você vê aqui que ele tá criticando certos posicionamentos dos Estados Unidos, que na verdade o Superman e o Lex Luthor são dois extremos de uma mesma moeda, porque o Superman, ele representa esse bem da pátria, esse personagem que quer ajudar todo mundo e quer salvar todo mundo. Ele representa uma parte justa dos Estados Unidos que não existe atualmente. E é muito engraçado porque quando o Superman recebe o choque de que ele foi mandado para governar a Terra, foi mandado para a Terra para ser um deus, e na mensagem dos pais dele está dizendo que as pessoas da Terra teriam que servir a ele, ele teria que dominar tudo. E o fato dele não querer fazer isso mostra como o bem às vezes não é tão forte em relação ao mal que o Lex Luthor representa. Porque, como eu disse no outro vídeo, não existe Superman por aí, mas existem muitos Lex Luthor. Tem dinheiro e ele tem influência. Isso é o verdadeiro poder. No começo, quando o Lex Luthor apareceu, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou odiar esse personagem? Porque ele é tão carismático, ele é tão... O ator entregou tanto. Entregou um personagem com muita profundidade, que você conseguia ver a raiva e a inveja nos olhos dele, e ao mesmo tempo a negação. Ele se negava a ter inveja de um extraterrestre, porque na cabeça dele o Superman não é digno, ele não é um ser humano. Esse pensamento entrado na sua pátria que os Estados Unidos têm, né? E aí o filme traz muito essa questão da influência da mídia, do poder, do dinheiro e a influência que o Lex Luthor tem. Tem muitos momentos, né? Tudo que o Lex falava na mídia se tornava uma verdade sobre o Superman. Foi assim que ele conseguiu destruir a reputação dele aos poucos. A gente descobre que ele estava ali usando a mídia em geral como uma arma para destruir o Superman, porque tudo que você fala sobre alguém imediatamente se torna, entre aspas, uma verdade. Tudo que você fala na mídia, as pessoas não esperam para fazer perguntas e depois atacam. Elas atacam e depois fazem as perguntas. Então James Gunn também criticou o fato dessa influência da opinião pública ser muito volúvel e das pessoas serem influenciadas pelos discursos mais bonitos de quem teoricamente tem o poder ali, né? E ao mesmo tempo como a mídia foi usada para resolver tudo. Tudo nesse filme é muito bem encaixado. Tudo que ele planta, ele colhe. Se ele plantou a informação aqui, uma coisa no começo, isso vai ser usado em algum momento, isso vai ser importante para a história. Uma das coisas foi a namorada do Lex, né? Era muito conveniente
o tipo dele ser essa loura estereotipada que é, entre muitas aspas, burra. Porque o Lex é a cara do Lex. Tem um fantoche para manipular, alguém que não pense, que não faça perguntas e que ele pareça o soberano. Inclusive, essa construção do Lex Luthor foi genial. Ele conseguiu trazer um Lex Luthor muito diferente, o que é muito difícil, porque o Lex Luthor é um personagem emblemático. Às vezes ele parecia só um menino mimado, mas aí a gente vai percebendo o quanto ele é perigoso e o quanto ele realmente oferece risco, porque o risco dele não tá só na inveja. Ele é um tirano que tem muito poder, porque ele tem muito dinheiro. Ele tem o verdadeiro poder. Então, na vida real, não tem um Superman que pare um Lex Luthor, sabe? E é por isso que ele é tão vilão, porque ele representa algo muito maior do que é representado no filme. E por isso que o plot twist foi tão poderoso, porque ele, na prepotência dele, ele não imaginava que aquela loira burra, entre aspas, a namorada que ele não se importava, que ele fazia de capacho, era o que estava colhendo todas as informações que precisava para pegar ele no pulo. Ela estava pegando todas as informações que iam destruir ele. Então ele cavou a própria cova, vamos dizer assim. O filme não deu tudo de bandeja, mas ele deu uma virada tão certeira. Foi um dos pontos que me impactou quando eu percebi, porque ele deu a antecipação, né? James Gunn, ele deu a antecipação. Ele fez a gente perceber ela tirava muitas fotos. O filme engana a gente, faz a gente perceber aos pouquinhos, antes do Jimmy Olsen. Ela tá tentando avisar pra ele e a gente percebe o que ela tá tentando dizer. Então a gente sofre por antecipação e a gente quer que eles descubram, e construir isso não é fácil. Tava muito preocupada de ter muitos personagens. Tinha muitos personagens, gente. Você não tem noção. Todos eles foram relevantes, ninguém sobrou. E uma coisa é certa, todo mundo entrega. Todo mundo entrega o seu melhor. Seja os vilões, seja os personagens coadjuvantes, as participações especiais, até os pais dele que aparecem de vez em quando. Outro ponto que eu não posso deixar de mencionar aqui é de porque o filme do Superman ele é muito político. Eu percebi isso na quantidade de atores latinos que estavam sendo representados no filme. Tem muitos personagens latinos, inclusive tem aquele vendedor, né, que ele salva o Superman, e a gente sabe o que acontece com ele, e foi nessa parte que eu chorei. Era um arco muito digno pra ele, mesmo que muito pequeno. Às vezes o silêncio fala muito, e às vezes a representação fala muito também. Então o Superman, ele conseguiu falar muita coisa ali nas entrelinhas, enquanto oferecia pra gente uma crítica em forma de entretenimento. Como eu tinha dito, só o final que ficou um pouquinho agridoce pra mim. Pra mim o clímax foi perfeito, tá? Aquela fenda que se abriu, que o Lex não tava se importando com ninguém, queria acabar com o mundo mesmo, mas é aquele negócio, né? Se você acabar com o mundo, quem sobra pra você governar? Ele não tava se importando, ele não se importava com ninguém, mas algo que ficou agridoce pra mim foi o fato do Superman ter ido lá confrontar ele, aí ter ido pra mídia que ele era o culpado de tudo, que ele tava ajudando esse presidente. E o Lex só aceita. Eu fiquei muito em dúvida daquilo que aconteceu, por ele ter aceitado muito fácil, sabe? Ter sido aquele final feliz de filme de super-herói que sempre tem. Mas eu acho que era esse tipo de final que as histórias antes eram construídas. Mas aquilo combinava com o tom que o James Gunn estava querendo dar pro filme. Era um filme mais leve, um filme sobre amadurecimento e um filme sobre esperança. Eu não sei o que ele quer fazer no futuro. Talvez ele faça outras coisas que surpreendam a gente. Se o Lex Luthor aceitou tão bem a prisão dele, é porque ele tem outros planos, ele sempre tem. Não sei, eu fiquei muito pensativa nesse final, então se você tiver outras interpretações, coloca aqui nos comentários para eu tentar entender um pouquinho se combina mesmo com o tom, se é... Os quadrinhos, eles são construídos assim, então o James Gunn quis fazer um final mais fiel às histórias que eram contadas antes. O Superman do James Gunn, ele tem alma, ele tem coração, ele tem ação, ele tem romance, ele lhe prende do início ao fim, ele lhe cativa. É uma história muito bem feita, como eu disse. Superman, ele é um bom filme, ponto. Se ele não fosse um filme de super-herói, ele já é muito bem feito. Isso deixa as expectativas lá em cima para os outros filmes do universo. Pela primeira vez, eu vou acompanhar esse universo da DC para ver no que vai dar. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Se você percebeu algum ponto que eu não percebi, se faltou alguma coisa pra eu falar. É porque é tanta coisa
como é que você lembra, não é mesmo? Eu espero que esses meus 2 vídeos se complementem na cabeça de vocês. Deixa seu like, caso você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, faça parte dessa comunidade. Se você quer receber outros vídeos como esse, deixa aqui nos comentários também. Então é isso. Eu fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!